nós vamos então fazer a correção da primeira lista de matemática B sobre os conjuntos, tá bom? Sobre a revisão que nós trabalhamos lá, ok? Isso vai ser mais rapidinho, né? Então vamos lá, no exercício 1, pessoal, ele fala lá assim, ó, seja A, o conjunto A, 2, 5, 6 e 7, vamos classificar como verdadeiro ou falso, certo? Então, vou deixar aqui assim pra gente poder enxergar. Ele fala lá assim, na letra A, né? 2 pertence ao conjunto A? É só olhar lá no conjunto, 2, 5 e 6. Então, 2 pertence, então eu vou colocar como verdadeiro, certo? Verdadeiro, ele pertence. 6 não pertence ao conjunto A. O 6 está dentro do conjunto A. 2, 5, 6 e 7. Então, falsa afirmativa. O 8 pertence ao conjunto A? De novo, no conjunto A, 2, 5, 6 e 7. O 8 não existe. Então, essa afirmação é falsa. 9 não pertence ao conjunto A. Verdade, né? Nós não temos o 9 lá. E o exercício E, ele fala assim, ó, 6, 7, 2 e 5 está fora da ordem. Pode estar fora da ordem, professora? Sim, claro que pode, né? Eu tenho 6, eu tenho 7, eu tenho 2 e eu tenho 5. Esse conjunto é igual a A? Sim, senhora, certo? Então, isso é verdadeiro, ok? Então, o exercício de número 1, feito. Vamos ao exercício de número 2. Ele pede para você usar as sentenças com ezinho e ezinho cortado, que quer dizer pertence e não pertence, certo? Nas relações abaixo. Então, vamos lá. O exercício de número 2A, nós temos uma dízima periódica constante, né? Periódica, 1,6666666. Pertence ou não pertence aos números racionais? Claro que pertence, certo? A letra B, os racionais. Pertence aos números reais? Lembre-se que nós falamos que os números reais são todos os números compostos nos conjuntos que trabalhamos. Então, ele pertence. O C, raiz de 2. Pertence aos números racionais? Raiz de 2, ela vai dar uma dízima que vai ser, vamos supor, 1,4149 e assim vai, certo? Se você for fazer na calculadora, você vai ver que raiz de 2 não tem um período correspondente. Então, ele não é racional, ele é irracional. Então, ele não pertence, certo? O D. O Z quer dizer números inteiros. Então, números inteiros pertence ou não pertence aos números racionais? Então, lembre-se, nós temos números naturais, que está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, certo? Então, nós temos sim que dizer que os números inteiros pertence aos números irracionais, certo? Vamos ao E aqui. O E, ele fala 1,2 pertence aos números naturais? Não pertence. Por que não pertence? Porque os números naturais são somente números positivos, certo? O F, os números inteiros pertencem aos números naturais? Não, os números inteiros são os números positivos e negativos, certo? E os números naturais são só positivos, então ele não pertence. Os números inteiros não pertencem aos números naturais, certo? O G, ele fala lá, os números reais pertencem aos números inteiros? Então, todos os números correspondem aos números inteiros? Claro que não, né? Então, ele não pertence aos números inteiros, mas os inteiros pertencem aos reais, certo? O H, nós temos 1/3, certo? Então, 1 sobre 3, e ele pergunta se 1 sobre 3 pertence ou não pertence aos números reais. O que eu tenho que fazer para eu saber? Dividir 1 por 3. Então, se eu dividir 1 por 3, ele vai dar 0,333333. Ele é uma dízima periódica simples, né? Porque ele tem uma repetição de período aí. Então, sim, ele pertence sim aos números racionais, certo?
Aí nós temos aqui o i. Eu vou mudar de folha aqui, pessoal, porque eu não consigo permanecer com ele aqui, tá bom? Vou colocar ele aqui. Então, o i. Ele falou assim, menos 23, pertence ou não pertence aos números inteiros? Pertence, ele é negativo, né? Então, se ele é negativo, ele pertence sim. Aí nós temos 10 sobre 7. E 10 sobre 7, a divisão dele dá 1,42, 85, 71 e assim vai. Então, não pertence aos números inteiros, porque os números inteiros são os números positivos e negativos, não são números decimais, tá? Muito menos fracionados, tá bom? O K, raiz de 81, pertence aos números naturais? Não sei, professora. Então, tire a raiz de 81, que dá 9. 9 pertence aos números naturais? Claro, ele é um número positivo, então ele pertence, certo? Aí nós temos a raiz, na L, né? A raiz de 7, certo? A raiz de 7 não é uma raiz exata, né? Então, na hora que nós tiramos essa raiz quadrada, ela vai dar lá uma dízima periódica composta, certo? Ela não vai ter períodos também. Então, ela pertence aos números irracionais? Sim, ela pertence, certo? Lembrando que os números racionais são os positivos, os negativos, aqueles que nós conseguimos fazer a situação de fração, escrever sobre fração, e a situação de divisão também, quando ela for dízima exata ou uma dízima periódica simples, que é aquela que tem repetições, 1,333, 1,4545 e assim vai, tá bom? E nós temos aqui o M, que é menos, deixa eu colocar aqui, menos 14 sobre 5. Se eu fizer 14 dividido por 5, ele vai dar 2,8. Aliás, ele vai dar menos 2,8, certo? Então, vamos supor, menos 2,8. Isso aqui é uma dízima exata, certo? Então, na realidade, esse número seria racional e não irracional. Ele vai ser irracional quando não der para escrever na forma de fração e a dízima for periódica composta, certo? Então, aquelas que não vão ter os períodos, certo? Então, irracional. Então, esse número não é irracional. Então, o M aqui nós vamos colocar como não pertence, ok? Agora, nós vamos para o exercício de número 3. Classifique cada conjunto se unitário ou vazio. Então, número 3A. Ele está falando assim, ó, o x, tal que x é natural e 2x é igual a 5. Então, quer dizer que esse meu conjuntinho aqui tem que ser números naturais, certo? Então, vamos ver qual é o número natural sabendo que eu tenho 2x igual a 5. Olha, uma equação de primeiro grau. Então, o 2 passa dividindo, ó, 5 sobre 2, certo? Eu escrevi o x como forma de fração. Ele é um número natural? Não, não é. Se ele não é um número natural, esse x não faz parte do meu conjunto A, infelizmente. Então, o meu conjunto é vazio, ou dessa maneira, ou desta maneira, certo? O B, ele fala lá assim, ó, x, tal que x é natural, e 2x é igual a 6. Então, vamos ver quais são aqui os resultados que dá para o meu conjunto B se organizar dentro da situação que ele colocou lá. 2x é igual a 6, ou com uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Então, vamos fazer a divisão aqui. 6 dividido por 2, o meu x vai ser igual a 3. Portanto, o meu conjunto aqui será 3. Então, ele é unitário, porque eu só tenho uma situação de valor de x, certo? Vamos fazer, deixa eu ver se o C dá para fazer aqui, vamos lá, C. Ele fala lá assim, ó, conjunto C é x tal que x é natural e 0x é igual a 8. Então, no C aqui, nós vamos ver quais são as possibilidades de x que nós temos dentro do meu conjunto, certo? Então, 0x é igual a 8, x é igual a 8, a 8 dividido
por zero, certo? E aí você vai fazer essa divisãozinha de 8 dividido por zero, que vai dar um erro, né? Eu não consigo fazer 8 dividido por zero. Então, isso quer dizer que aqui não tenho resposta. E agora? Então, isso aqui é vazio. Ou assim, certo? Vamos ao D. Então, conjunto D é igual. Vamos ver como é que a gente pode escrever ele. X, tal que X é um número natural par e primo. Nós só temos um número na nossa lista de primos que ele é par e primo. Quem é? O número 2. Então, isso quer dizer que ele é unitário. É a única situação que eu consigo para esse exercício, certo? O exercício de número 4, ele fala lá para você enumerar os elementos do conjunto e classificar se ele é infinito ou finito, certo? Então, vamos ao exercício de número 4, a letra A. O conjunto A, ele fala lá assim, ó, x pertence aos números naturais, tal que x, tal que x, ele é maior que 3, certo? Então, se ele é maior que 3, vamos lá, só pode ser o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Então, ele vai ser infinito, certo? O B, o conjunto B, ele fala assim, ó, x pertence aos números naturais, tal que x é menor que 8. Se ele é menor que 8, então quem pode ser? Lembre-se que aqui não tem um asterisco, tá, pessoal? Então o zero entra, tá? Então vamos lá. Menor que 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto, ele é menor que 8, certo? Então ele vai ser o quê? Finito. Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar o Fzinho aqui embaixo, certo? O C, então o conjunto C, ele fala x pertence aos números naturais, tal que 3 é menor que x, então 3 é menor que x, certo? E aí ele continua dizendo, e x é menor que 8. Então, quem são os nossos grupos aqui? Na letra C, o 4, o 5, ó, x é menor, o 3 é menor que x. Então, o x só pode ser 4, 5, 6 e x é menor que 8. Então, até o 7. E ele vai ser finito também, certo? Na letra D, ele muda a figura lá. Ele fala lá assim, ó, o conjunto x pertence aos números naturais, tal que 3 é menor ou igual a x. Quando ele usa 3 é menor ou igual, o 3 entra, certo? E o x é menor que 11. Então, nós vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, ele é finito, certo? O 3 entra, o 11 não, ok? Vamos para a letra E. Será que dá para fazer o E aqui? Vamos lá. O E. X pertence aos números inteiros, certo? Tal que x, ele vai ser maior que menos 3. Então, se ele é maior que menos 3, ele é menos 2, menos 1. Não tem asterisco, o zero entra. 1, 2, 3 e assim vai. Então, ele vai ser infinito, certo? Tem um começo, mas não tem um fim. Vou fazer o 4F aqui, tá? Outra página já. Então, 4F, o conjunto F, certo? Ele fala assim, x pertence aos números inteiros, tal que x é maior ou igual a 4, certo? Então, se ele é maior não, né? É menor. Ele é menor ou igual a 4, certo? Então, eu posso usar os 3 pontinhos aqui, né? Menos 1, 0, né? Porque ele não tem lá a situação de... Só um minutinho, pessoal.
mudar a cor, e aí dá para fazer. O 0 entra porque não tem o asterisco, né? E aí nós vamos ter até o 4, porque ele vai entrar, né? Ele falou menor igual a 4. Então, o 4 entra, ó, certo? Só que veja que eu tenho um infinito aqui para o negativo, certo? Então, dentro dessa situação, eu considero ele como infinito, ok? Aí nós temos o exercício de número 5. Exato. O exercício de número 5, ele dá os conjuntos lá, ele fala que o A é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O conjunto B é 6, 7, 8, 9, 10. E o C é 10, 11 e 12. Represente os conjuntos conforme ele pede. Ele fala lá assim, ó, conjunto a união de A, B ou C, né? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Até o C, né? Então, ele quer a união de A, B ou C. Então, nós vamos colocar a união de todos, certo? Então, nós vamos colocar lá A, união de B e união de C. Então, nós vamos pegar todos esses números aqui e juntar eles, certo? Então, nós vamos colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12, certo? No exercício B, vamos mudar aqui, o exercício B, ele quer a intersecção de A e B. Então, intersecção, como é que eu escrevo isso? A é intersecção de B, certo? E aí, pessoal, a intersecção, ele está dizendo assim, eu vou colocar os dois conjuntos aqui, tá? A e B, ó. Então, ele está querendo dizer o seguinte, o que eu tenho em A que se repete em B? Então, no A eu tenho 1, no B eu não tenho, 2, 3, 4, o 5. Aí o 6 e o 7 eu tenho em A que eu tenho em B. Então, 6 e 7, certo? Prontinho, feita a situação. E a letra C, ele está pedindo lá B intersecção de C. Ou seja, o que eu tenho em B que se repete em C? Então, quem que eu tenho em B que se repete em C? Somente o número 10. É um conjunto unitário aí no caso, certo? Então, é só olhar para os conjuntos e saber o que quer dizer união. União é esse símbolozinho aqui. Bom, pessoal, então, nós feito aqui, né, o exercício de número 5, o que nós temos que pensar são os exercícios, só um minutinho, em relação à união, né? União, o símbolo é uzinho, esse uzinho aí quer dizer juntar tudo, e nós temos a intersecção, que é o mesmo símbolo de cabeça para baixo, certo? Que quer dizer repetir, certo? O que eu tenho em A que se repete em B? O que eu tenho em B que se repete em C, certo? Exercício feito, vamos ao exercício, então, de número 6. Nós vamos ler aqui e vamos fazendo, então, colocando aqui verdadeiro ou falso. Todo número natural tem um único sucessor? Só pensar, né? Número natural, 1, depois o 2, depois o 3, o sucessor é sempre aquele que vem depois, então cada um tem o seu. Então, verdadeiro. O B, ele fala assim, ó, números naturais diferentes podem ter sucessores iguais? Acabamos de falar que cada um tem o seu, né? Então, falso. O C, ele falava assim, ó, existe algum número natural que não é sucessor de nenhum outro? Existe algum número natural, 0, 1, 2, 3, que não é sucessor de nenhum outro número? Verdadeiro. O 0, por exemplo, certo? Nós temos o menos 1, o 0 não é sucessor do menos 1, certo? Então, verdadeiro, o 0, certo? O D, nós temos lá, todo número natural tem um antecessor natural? Então, todo número natural tem um antecessor natural? Esse aqui, letra D, seria falso, né? O 0, por exemplo, que nós acabamos de falar. O E, entre um número natural e o seu sucessor,
sempre existe outro número natural. De novo aqui, ó, entre o número natural e o seu sucessor, existe um outro número natural? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, verdadeiro, certo? Então, nós seguimos com os números naturais. O F. A soma de dois números naturais é sempre outro número natural? 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. E assim vai. Então, verdadeiro, certo? O G. Deixa eu ver aqui. A diferença de dois números naturais é sempre outro número natural? Isso aqui é falso. Por quê? Vamos supor, se eu fizer 4 menos 2, é 2. Mas se eu fizer 2 menos 4, ele é menos 2, certo? Então, não é sempre que ele vai ser um número natural. Então, esse é falso, certo? O H. Deixa eu ver aqui, o H, vamos voltar aqui. O produto de dois números naturais, o produto é a multiplicação, tá? De dois números naturais, é sempre outro número natural? Verdadeiro, né? Calma aí, deixa eu ler de novo. O produto de dois números naturais, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. É sempre outro número natural? Sim, a multiplicação de dois números naturais vai dar um número natural, certo? Aí nós temos o I. O I é o quociente, a divisão. Quociente quer dizer divisão, tá? O resultado da divisão. O quociente de dois números naturais é sempre outro número natural? Nem sempre, certo? Eu posso, por exemplo, fazer 5 dividido por 1. 5 dividido por 1 é 5. E se eu fizer 1 dividido por 5? Né? Abaixo 0, 0, dá 2, certo? 0,2, que é um número racional. Então, nem sempre, certo? Aí nós temos o J. Existe um número natural que é maior que todos os números naturais? Os números naturais são infinitos. Então, não tem fim, né? O K. Existe um número natural que é menor que todos os outros números naturais? Adivinha? Óbvio, né? O zero. Então, é verdadeiro, certo? Então, exercício 6, corrigido. Vamos ao exercício 7 agora. Então, vamos lá, pessoal, fazer a correção do exercício de número 7, certo? Então, colocando aqui para vocês, ó, vou aumentar aqui para a gente poder ler certinho. Ele fala lá assim, ó, o conjunto A, vamos melhorar isso aqui, né? O conjunto A é igual a números naturais. Veja que essa situação está sem o asterisco, certo? Então, o zero tem que entrar. Então, tal que x é par e menor que 10. Então, nós temos o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, certo? O conjunto B, vamos colocar ele um pouquinho mais para cá, né? Para a gente poder ver. X pertence aos números naturais, tal que 2 é menor que x, que é menor, e x é menor que 8, certo? Então, nós vamos colocar, se nós temos 2 menor que x, isso quer dizer que ele começa com 3, né? Então, 3, 4, 5, 6 e 7, paramos aqui, porque ele é menor que 8, certo? E aí, nós temos o conjunto C. X pertence aos números naturais, tal que é divisor de 12. Então, lembrando o seguinte, pessoal, quando trabalhamos com números divisores, começamos com 1 e terminamos com ele mesmo. E aí nós temos que pensar o seguinte, qual é a tabuada que vai trabalhar com o produto 12, né? Ou seja, o seu resultado 12. Então, nós temos 12 na tabuada do 2, na tabuada do 4 e na tabuada do 6. E na tabuada do 12, certo? Então, a primeira situação aqui, do 7, é trabalhar com união, certo? Então, esse símbolo quer dizer união. E união nada mais é que juntar, certo? Então, ele tá pedindo lá no A união de B. Então, eu tenho que pegar o A e juntar com quem? Com o B, certo? Então, vamos colocar lá essa união, né? 0, 2, 4. Deixa eu apagar aqui pra gente colocar na ordem, tá bom? Então, ó, 0, 2, o 3, o 4. Preciso colocar duas vezes porque repetiu aqui? Não, tá bom?
o 5, o 6, o 7 e o 8. Pronto, juntei tudo, tá tudo uma belezinha. Em seguida, nós temos B união de C. Então, você pega tudo que tá no B e junta no que tá no C, certo? Então, nós vamos começar lá. Vou trocar aqui, tá? A corzinha. Então, 1, 2, então, 1, 2, o 3, o 4 aqui se repete, mas eu não preciso colocar ele duas vezes, o 5, o 6, o 7 e o 12. Olha que belezinha, ó. Certo? Aí nós temos o C. O C, ele tá falando A união de C. Então, eu preciso pegar tudo que está em A e juntar no que está em C. Então, eu vou colocar outra cor aqui, tá bom? Então, A união de C, né? Então, 0, 1, o 2, ó, se repete duas vezes, não preciso colocar duas vezes. O 4, o 6, o 8 e o 12, certo? E aí, fechamos essa situação e nós temos o D, que ele tá... Eu vou colocar em outro lugar, deixa eu ver se eu consigo puxar pra cá. Eu vou mudar, tá? Vou colocar o D aqui pra vocês. Vamos trocar. Então, o exercício D, ele tá falando A união de B, união de C, certo? Então, nós vamos pegar tudo o que estava em A, B e C e juntar, ok? Vou fazer aqui de novo para vocês. O conjunto A, ele é representado pelo 0, pelo 2, pelo 4, pelo 6 e pelo 8. Pra gente poder ver, tá bom? O B, ele estava representado pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6 e pelo 7. E os C eram os divisores de 12, né? Então, 1, 2, 3, 4, 6 e 12, certo? Então, no D é a união desses três. Então, vamos só colocar na ordem. Só colocar na ordem, ó. 0, 1, 2. O 3 agora, ó. 3 aqui, não preciso colocar duas vezes. O 4, o 4 e o 4. O 5, ó. O 5. O 6, o 6, o 6. Repetiu nos 3, mas eu não preciso repetir. O 7. O 8 e por fim o 12. Pronto, juntei todos eles. Satisfeito, vamos para o exercício de número 8. Sendo A 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o B 3, 5 e 7 e o C 5, 6, 7, 8 e 9, responda A diferente de B. O que eu tenho em A que é diferente de B? Vamos colocar aqui, certo? No A eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E no B eu tenho 3, 5 e 7. Então, o que eu tenho em A que está indiferente em B? O número 1, o número 2, o número 4 e o número 6, certo? No exercício B, ele quer A diferente de C. Então, o que eu tenho em A que está diferente em C? Certo? Eu vou deixar ele aqui para a gente poder enxergar. Então, o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. O que eu tenho em A que está diferente em C? Aí nós temos o que eu tenho em C que está diferente em B. Então, o que eu tenho em C que está diferente em B? O 6, o 7, o 8 e o 9. Perdão, pessoal, calma aí. O que eu tenho em C que está diferente em B? O 7 não entra aqui não, calma aí. Só um minutinho. Vamos fazer isso aqui de novo. O que eu tenho em C que é diferente de B? Então, em C, o 5 eu tenho igual, o 6 eu tenho diferente, o 7 eu não tenho diferente, mas o 8 e o 9 eu tenho diferente, certo? Então, quem não entra aí é o 7 que eu havia colocado, tá bom? Aí eu tenho B diferente de A. O que eu tenho em B que está diferente de A? Em B eu tenho 3, no A também tenho. Tenho 5, no A também tenho. No 7 e também tenho no A. Então, é um conjunto vazio,
Eu não tenho nada em B que é diferente em A, certo? E na outra situação, eu tenho C diferente em A. O que eu tenho em C que é diferente em A? Vamos diminuir aqui para a gente ver. Eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 7, mas no C eu tenho 8 e tenho 9 de diferente em A, certo? Então, exercício feito. Próximo exercício seria o exercício de número 9. E ele dá o conjunto novamente, né? O conjunto A, 1, 3, 4, 5, 7, 8. O conjunto B, 1, 3, 5, 6 e 9. E o conjunto C, 5, 6, 7, 8 e 9. E o D, 6, 9 e 10. E aí ele fala lá assim, ó. O exercício 9A, ele pede a intersecção em B. É o que se repete, lembra? Então, o que eu tenho em A? Vou diminuir aqui para a gente olhar, certo? O que eu tenho em A que se repete em B? O número 1, o número 3 e o número 5. Ah, e eu também tenho o número 7, né? Que eles se repetem. Então, Opa, calma aí. Eu estou olhando aqui, mas não está correto. Calma aí. Deixa eu... O que eu tenho em A que se repete em B, certo? Então, 1 não repete, 2 não repete, mas o 3 repete. Então, 3, só um minutinho, isso, o 3, o 4 não repete, o 5 repete. E o 7 repete também. Então, o que eu tenho em A que se repete em B, certo? O 3, o 5 e o 7. Prontinho, feito. Aí, na próxima situação que nós temos é A que se repete em C. O que eu tenho em A que se repete em C? Vamos colocar menorzinho aqui. Eu tenho o número 5, eu tenho o número 6 e eu tenho o número 7, certo? Prontinho, é o que se repete, certo? De A em C. Aí, a letra C. A letra C, nós temos B, eu tô olhando nesse conjunto de cima. Calma aí, só um minutinho, pessoal. Eu vou fazer assim para eu poder... Eu tô olhando no conjunto de cima. Calma aí, só um minutinho. A de que se repete em C. Então, o 5, o 7. Vou apagar aqui e refazer esse aqui, tá? Tava olhando no conjunto do exercício de número 8. Por isso que não tá dando aqui. Então, A que se repete em C. Então, vamos lá. Eu tenho o 5 que se repete. Eu tenho o 7 que se repete. E eu tenho o 8 que se repete. Pronto. Agora sim. Certo? 5, 7, 8. Agora a letra C é B que intersecta o C, certo? Então, nós vamos olhar esses dois aqui. Quem está em B que se repete em C? Então, o 1 não, o 3 não, o 5 sim. 5, o 6 e o 9, certo? Então, são esses que tem de repetir, tem repetição lá, né? O D, eu tenho C intersecção de D. Então, o que eu tenho em C que se repete em D? Então, o 5 não, mas o 6 sim. O 7 não, o 8 não, o 9 sim. Então, somente o 6 e o 9, certo? O E, ele coloca um parêntese, certo? B, intersecção de C, que intersecta o D. Então, esse aqui, ó, nós já fizemos, que é esse aqui, certo? Então, nós vamos colocar lá, ó, 5, 6 e 9. Que, vamos apagar aqui, fazer isso aqui direito, que intersecta o D. Então, vamos lá. O D, nós temos 6, 9 e 10. Então, essa situaçãozinha aqui, quem se repete? O 6 e o 9, certo? É ele que vai ter a repetição aí. Vou mudar aqui, pessoal,
Vamos voltar lá, que agora nós vamos fazer o F, certo? O F, ele fala lá assim, ó, A intersecta o BC, certo? Nós já havíamos feito o BC, mas nós vamos fazer esse aqui de novo para a gente entender, certo? Então, A intersecta, vamos ver lá, B e C. Quem que eu tenho em B que se repete em C? Então, o 1 não, o 3 não, mas o 5 sim. O 6 também. E o 9 também, certo? Agora nós vamos olhar em A. Quem nós temos em A que se repete com isso aqui? Então, vamos lá. Nós vamos ter lá somente o, deixa eu ver, 1, 3, 4, 5, 7, 8. Então, somente o 5, que é um conjunto unitário, certo? Então, a F seria esse resultado aqui. Tem mais algum exercício? Só até o 9, né? Então, é isso, tá, pessoal? Segue aí. Desculpa aí que eu tava olhando no exercício 8 respondendo 9, tava uma bagunça. Mas já consertei, tá tudo certinho, tá bom? Esses são os resultados. Assista aí com calma novamente. Veja se tem alguma dúvida, pergunte, certo? Para sua avaliação você está preparado. Um beijo, um abraço, fique com Deus.